Olá, crocheteiras! Hoje eu trago o trilho de mesa com esses motivos que ficaram muito lindos. Olha só o detalhe, bem fácil de fazer, é repetição. E aqui eu acrescentei as franjas para dar um toque mais bonito ainda nesse modelo. E aqui eu vou estar falando sobre os materiais e sobre as medidas também. Ele ficou 37 centímetros de largura por 1,05 m com as franjas, tá bom? Então, ficou 87 aqui na base. E aqui, fazendo essa parte das franjas, ficou com 1,05 m de comprimento. Aqui, eu fiz as franjas desse tamanho, tá? Com 9 centímetros de comprimento. Aí, vai depender do tamanho que você quer. Aí, eu vou explicando também no decorrer da videoaula. Então, para dar início aqui ao nosso trilho de mesa, eu tô usando aqui um fio na numeração 6, uma agulha número 13,5, iniciou com um nozinho na agulha. E aqui eu faço um total de 60 correntinhas. Quando eu finalizar essas 60 correntinhas, eu retorno. E aqui uma dica, não deixa tão solto e nem apertado. Deixa a tua mão um pouquinho mais leve para trabalhar esses pontos, que depois eu vou retornar com os pontos altos. Se você deixar muito solto, ele vai ficar embabadado. Se ficar muito apertado, ele vai ficar repuxado. Então, vai deixando os pontos mais leves, um total de 60 e eu retorno. Feito, então, aqui as 60 correntinhas. Agora, eu faço mais 1, 2, 3, 4 correntes. Agora, eu laço 1, 2 vezes a minha agulha e conto 1, 2, 3, 4 na quinta corrente. Coloco a minha agulha aqui dentro e vou tirando de duas e 2 alcinhas. Aqui eu já tenho a altura de 2 pontos altos duplo. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, vem aqui onde eu tenho cordão e pulo 1, 2 correntes. Na terceira, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, pulo 1, 2 na terceira, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Aqui no cordão, pulo 2 correntinhas, na terceira, um ponto baixo. E vou estar trabalhando desta forma. Aqui eu iniciei com os pontos altos duplo, fiz as correntinhas e vou trabalhando desta forma até chegar aqui no final. Quando estiver sobrando 4 correntinhas aqui no final, eu retorno. Então, aqui eu finalizei toda essa parte com as argolas e eu tenho um total de 17 argolas. Então, sem contar essa que eu iniciei depois dos pontos altos duplo, eu fiz as correntinhas. Então, contando a partir dessa correntinha, 1, 2, 3, no total de 17 argolas. E chegando aqui no final, então, essa aqui é 17. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, 2 laçadas na agulha, pulo 1, 2 pontos altos, venho nesse seguinte e faço um ponto alto duplo. Normalmente, e aqui 1, 2, e aqui na última correntinha, ponto alto duplo. Então, fica dessa forma para dar sequência. Então, é importante fazer essa contagem para a gente conseguir dar sequência nas próximas carreiras. Agora, eu subo 1, 2, 3, 4 correntes, viro meu trabalho para o outro lado, 2 laçadas na agulha e venho sobre esse ponto e faço um ponto alto duplo. Dessa forma. Agora, 2 laçadas na agulha e tenho essas correntinhas que eu fiz para subir antes desses pontos e venho dentro dessa próxima argola, coloco a minha agulha e faço 3 pontos altos duplo. Fiz o primeiro, sempre com 2 laçadas, 1, 2, entro no espaço e tiro de 2 em 2 alcinhas. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes, laço 2 vezes e no mesmo espaço eu repito 3 pontos altos duplos.
Então, ficou assim, 3 pontos altos duplos. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, pulo essa argola seguinte, venho para a próxima, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, 2 laçadas na agulha, pulo a próxima argola, venho para a seguinte e repito o que eu fiz aqui. Então, eu pulo uma argola, venho para a seguinte e trabalho 3 pontos altos duplo. Três, 1, 2, 3 correntes, 2 laçadas e no mesmo espaço, 3 pontos altos duplo. É bem fácil essas carreiras, vai gostar de fazer esse trabalho. Então, eu vou finalizar essa parte aqui. Ó, então, fiz mais um leque de 3 pontos altos duplo, 3 correntes e 3 pontos altos duplo. Agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui. 1, 2, 3, 4 correntes, pulo essa próxima argola, venho para a seguinte, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, 2 laçadas na agulha, pulo essa próxima argola, venho para a seguinte e vou repetir o grupo de 3 pontos altos duplo, 3 correntes e 3 pontos altos duplo. Então, vou fazer essa repetição. O leque, as 4 correntinhas, pulo um bloco, venho no seguinte ponto baixo, 4 correntes, pulo um no seguinte o bloco. Eu vou fazendo essa mesma repetição quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, aqui eu finalizei e fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupos de pontos altos duplo, dessa forma, intercalando pelas correntinhas. Para finalizar, eu tenho mais essas correntinhas e os pontos altos duplo do final. Então, aqui, eu faço dou 2 laçadas na agulha, pulo essas correntinhas e venho para o primeiro ponto alto duplo e faço um ponto alto duplo sobre ele. 2 laçadas, venho sobre o último, coloco a minha agulha e faço um ponto alto duplo. Dessa forma, vai ficando a minha lateral. Para subir a próxima carreira, 1, 2, 3, 4 correntes, viro o meu trabalho para o outro lado e inicio a próxima carreira. 2 laçadas, vou trabalhar. Então, aqui sempre na lateral eu vou ter esses 2 pontos altos duplos, tá? Trabalho sempre sobre eles. Venho sobre esse segundo e faço um ponto alto duplo. Agora, eu vou trabalhar sobre esses pontos. Vou trabalhar sobre esse bloco. Faço 2 laçadas na agulha, venho sobre esse primeiro dos 3, coloco a minha agulha, tiro 2 e reservo 2 alcinhas na agulha. 2 laçadas, venho sobre o segundo ponto alto duplo, coloco a minha agulha, tiro 2 e reservo essas na agulha. 2 laçadas novamente sobre esse terceiro ponto, coloco a minha agulha, tiro 2 e aqui eu tenho 4 argolas, 4 alcinhas aqui na agulha, eu laço e tiro todas de uma vez. Então, eu tiro os 3 pontos altos duplo juntos, faço uma correntinha para fechar e aqui eu faço 1, 2, 3, 4 correntes. Aqui onde eu trabalhei essas 3 correntinhas no meio do leque, eu faço um ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e no mesmo espaço, mais um ponto baixo. Então, aqui no meio desse leque, eu faço essa argola. Agora, eu subo 1, 2, 3, 4 correntes, 2 laçadas na agulha e vou trabalhar a mesma repetição que eu fiz sobre esses, os 3 pontos altos tirados juntos. Então, venho sobre esse primeiro, coloco a minha agulha, tiro 2 alcinhas e reservo essas 2 argolas que ficou na agulha.
2 laçadas, venho sobre o segundo, coloco a agulha, tiro 2 e reservo. 2 laçadas, venho sobre esse terceiro, coloco a agulha, 2, e agora eu tenho 4 alcinhas, eu laço e tiro todas de uma vez, uma correntinha para fechar. Agora, eu faço mais uma correntinha e vou repetir tudo que eu fiz nessa parte aqui. Eu vou segurar esses dois que é da lateral. Tudo que eu fiz nessa parte, eu vou repetir sobre esse próximo bloco. Então, eu fiz uma correntinha para fechar, uma correntinha de espaço, 2 laçadas na agulha e venho direto sobre esse bloco. Então, eu venho sobre o primeiro ponto alto, duplo, e tiro 2 e reservo 2 na agulha. 2 laçadas, venho sobre o segundo, tiro 2 alcinhas, 2 e deixo. 2 laçadas, novamente, 2 e aqui eu tenho 4 alcinhas, eu laço e tiro todas de uma vez. Uma correntinha para fechar, e aqui eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, venho dentro desse espaço que eu tenho no meio do leque, faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes no mesmo espaço, um ponto baixo novamente. Então, vai ficando assim. 1, 2, 3, 4, 2 laçadas e vou repetir os pontos altos duplo tirado junto. Venho sobre o primeiro, tiro 2 e alcinhas e reservo. 2 laçadas, venho sobre o segundo, reservo, 2 laçadas, sempre tiro de 2 em 2 alcinhas. Agora, eu fiquei com 4, laço e tiro todas de uma vez, uma correntinha para fechar. E eu vou repetir essa mesma sequência. Vai ficando assim o nosso motivo, o nosso desenho. Aqui, então, eu fiz uma correntinha para fechar, faço mais uma correntinha de espaço, 2 laçadas na agulha e venho direto sobre esse próximo bloco. Então, eu pulo essas argolas que eu fiz e venho direto sobre esses pontos altos do leque da carreira anterior, fazendo esta mesma repetição. Quando estiver finalizando, quando eu fizer sobre o último, eu retorno. Tem dúvida? Retorna o vídeo para você conseguir entender certinho como faz. Então, aqui finalizando essa carreira com os blocos, ficou dessa forma. Conforme você vai fazendo, você vai passando a mão para assentar os pontos. Cheguei, fiz a última parte sobre esse último bloco. Aqui é as correntinhas, né? E os 3 pontos altos duplo tirados juntos. Fiz uma correntinha para fechar. E aqui eu venho direto sobre esses pontos altos duplo. Então, 2 laçadas, venho sobre esse primeiro, faço ponto alto duplo. 2, e aqui no último, ponto alto duplo também, sobre a correntinha. Fica assim. Agora, eu subo 1, 2, 3, 4, viro meu trabalho pro outro lado. Depois, eu venho trabalhando uma carreira de pontos baixos para fazer a parte do acabamento aqui na lateral. 2 laçadas sobre esse segundo ponto, eu coloco a minha agulha e faço ponto alto duplo. Aqui, na próxima carreira, eu vou repetir tudo que eu fiz nessa carreira anterior. Então, o nosso trabalho vai se resumir entre essas duas partes aqui. Essa carreira e essa. Então, eu finalizo essa, inicio essa outra. Aqui na lateral, eu sempre vou ter 2 pontos altos duplo para finalizar e para iniciar a carreira. Sempre eu vou fazer dessa forma. Então, aqui, vou fazer mais uma vez para não ter dúvida. Fiz os 2 pontos altos duplo da lateral. Agora, eu faço 1, 2 laçadas e venho nesse espaço, eu pulo essa parte e venho dentro dessa argola de 6 correntes e vou trabalhar o leque. Então, eu faço 3 pontos altos duplo. 1, 2, aqui eles completos. Onde eu tiro eles junto é na carreira anterior. 2, e aqui meu terceiro ponto alto duplo. 1, 2, 3 correntes no mesmo espaço, 3 pontos altos duplo. 1, 2, 3. Então, fica dessa forma esse início.
Aqui, da mesma forma que eu trabalhei nessa carreira, então, depois que eu termino os pontos altos duplos, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, venho nessa parte, nesse espaço, entre um bloco e outro, tá vendo que eu tenho esse bloco, que eu fechei os 3 pontos altos juntos. Aqui nesse outro lado eu tenho o que eu fechei junto. Eu venho nesse espaço entre eles e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, 2 laçadas e vou repetir o leque dentro desse espaço, dessa argola de 6 correntinhas. Feito o leque de 3 pontos altos duplo, 3 correntes e 3 pontos altos duplo aqui no espaço, eu faço 4 correntes, ponto baixo aqui, 4 correntes novamente e vou repetindo esta mesma sequência até o final da carreira. Aí eu retorno para fazer mais uma carreira juntos para não ter dúvida. Finalizando então aqui a última parte, fiz o último bloco. E agora, quando eu finalizo, eu não faço as correntinhas, eu dou 2 laçadas na agulha e venho direto sobre esses 2 pontos altos. Da mesma forma que eu iniciei com os 2 pontos altos duplos, eu venho direto fazendo, então, eu vou finalizar. O que eu faço é entre um bloco e outro que eu faço as correntinhas, aqui no final eu não faço. Então, eu terminei o bloco, agora eu venho sobre esses pontos altos duplos. Venho sobre esse primeiro... Faço ponto alto duplo, 2 laçadas sobre o último ponto alto duplo também. E aqui eu vou iniciar com as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, viro meu trabalho para o outro lado, 2 laçadas e venho sobre esse 2 pontos altos duplo. Aqui nas laterais sempre vai ter essa parte dos pontos 2. Agora, eu vou repetir tudo que eu fiz nessa carreira, que eu tiro os pontos juntos. Então, eu laço 2 vezes, venho sobre esse primeiro dos 3, coloco a minha agulha, laço e tiro 2 e 2 e reservo 2 alcinhas na agulha. 2 laçadas, venho sobre o segundo, tiro 2 e 2 e reservo. 2 laçadas, venho sobre o terceiro, coloco a agulha, 2 e 2, e agora eu tenho 4 alças na agulha, eu laço, tiro todas de uma vez, faço uma correntinha para fechar. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, venho no espaço onde eu tenho essas 3 correntinhas no meio do leque, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no mesmo espaço, um ponto baixo, formando uma argola aqui no meio. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, e vou repetir o que eu fiz nessa parte. 2 laçadas aqui sobre esses 3 pontos altos, eu vou tirar os 3 juntos. Então, coloco a agulha, 1, tiro 2 e reservo 2 na agulha. 2 laçadas, tiro 2, 2 e reservo. 2 laçadas no terceiro, 2 e 2, e agora eu tenho 4 alcinhas, laço e tiro todas de uma vez, uma correntinha para fechar. Então, fica dessa forma. Aqui, eu faço uma correntinha de espaço e já inicio sobre o próximo bloco. Então, eu pulo essas correntinhas e venho direto sobre o próximo bloco, tirando os 3 juntos, 4 correntinhas, aqui um ponto baixo, 6 correntes, ponto baixo, 4 correntes, tiro esses 3 juntos e faço esta mesma repetição. Qualquer dúvida, você pode estar voltando nessa carreira também. E agora, vai ser a repetição, sempre eu vou fazendo de 2 em 2. Então, aqui é um motivo, aqui é outro e assim por diante. Na lateral, sempre faço os 2 pontos altos duplo para iniciar e para finalizar. E aí, você vai fazer o tamanho que você quiser, o comprimento que quiser fazer esse trabalho. Quando estiver finalizando, eu retorno para fazer a parte do bico de acabamento. Olá, crocheteira! Então, aqui eu fiz com o cru, gostei demais fazendo em cru essa parte aqui. E no meu caso, eu tô com
85 centímetros de comprimento. Então, você vai fazendo aí o comprimento que você quer. Importante que você pare nessa carreira, tá vendo? Eu tenho essa carreira de pontos altos duplo fechados juntos e essa carreira que ele não é fechado junto. Ele fica esses leques de 3 pontos altos duplo com 3 correntes espaço, 3 pontos altos duplo e aqui 4 correntinhas o ponto baixo. Então, você vai finalizar, indiferente do tamanho que você fizer ele, você vai finalizar com essa carreira. E agora eu vou fazer a carreira antes do bico de acabamento. Então, a penúltima carreira que vai ser de correntinhas para ficar parecido conforme a gente iniciou. Então, não tem como fazer exatamente como a gente iniciou, mas para ficar parecido essa parte, vou fazer aqui essa carreira. Então, finalizando aqui essa parte, finalizei com os 2 pontos altos duplo, subo 1, 2, 3 correntes, viro meu trabalho para o outro lado, 2 laçadas na agulha e sobre o ponto alto duplo, eu repito ponto alto duplo. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes, venho aqui sobre, eu tenho esses 3 pontos altos duplo, eu venho sobre o terceiro e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, aqui eu tenho essas 3 correntinhas no meio do leque, eu venho sobre o primeiro desses 3 seguintes e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Agora, eu vou trabalhar nessa parte. Se eu fizer apenas correntinhas, vai ficar uma entrada aqui bem aparente. Então, eu laço e nesse espaço, onde eu tenho essas 4 correntinhas, nesse espaço, eu faço um ponto alto. Notem que ele já vai ficando da mesma altura. 1, 2, 3 correntes, laço e novamente no espaço dessas correntinhas eu faço um ponto alto. Então, vai ficar dessa forma. 1, 2, 3 correntes, venho aqui onde eu tenho o leque, no terceiro desses 3 pontos altos duplo, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, no primeiro desses 3 próximos, ponto baixo, 1, 2, 3 correntes e vai ser repetição. Então, aqui eu cheguei onde eu tenho essas argolas de 4 correntinhas, eu laço e no espaço dessas correntinhas eu faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço no espaço, um ponto alto. Vai ficando dessa forma, nota que já vai ficando mais reto essa parte para poder fazer o bico de acabamento depois, tá? E aqui vai ser repetição. Então, faz 3 correntes, venho aqui no terceiro desses 3 ponto baixo, 3 correntes, no primeiro desses 3 ponto baixo, 3 correntes e faço um ponto alto nesse espaço, 3 correntes. Qualquer coisa, volta aqui onde eu fiz, vai ser a repetição. E aqui no final, eu finalizo, né, com 2 pontos altos duplo, mas eu retorno aqui para mostrar como eu faço esse final. Aqui feito, então, toda essa parte, ela fica assim. E aqui eu fiz sobre o primeiro ponto alto desse leque, o ponto baixo, 3 correntes. E agora, eu dou 2 laçadas na agulha e sobre esse primeiro ponto alto duplo, eu faço um ponto alto duplo, 2 laçadas e aqui no último, um ponto alto duplo. Essa parte tá finalizada, agora a gente vai trabalhar na parte da lateral, das laterais com os pontos para que dê um acabamento na lateral. Se você quiser deixar assim, você pode estar deixando também, porque aqui eu gosto de fazer acabamento. Se você quiser deixar, mas eu prefiro trabalhar a carreira de pontos baixos em toda a lateral para dar um acabamento mais bonito. Então, aqui eu faço uma correntinha, volto no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Aqui, nesse espaço, agora eu vou trabalhar de lado, na lateral do comprimento do meu trabalho. Eu faço 1, 2, 3 pontos baixos de lado nesse ponto alto duplo. Venho para o próximo espaço, que é de lado nesse seguinte, trabalho 1, 2, 3 pontos baixos.
venho no próximo, e essa vai ser a repetição por toda a carreira, por toda essa lateral, os 3 pontos baixos no espaço aqui. Eu não faço sobre o ponto, eu faço nesse espaço desses pontos altos duplo. Então, em toda a lateral, eu trabalhei dessa forma. Eu faço por toda a parte. Quando chegar aqui, nesse outro lado que eu iniciei, né? Eu trabalho até esse último, eu retorno para mostrar como eu faço essa outra parte. Então, aqui eu finalizei a parte da lateral. É importante você deixar o mais reto possível. Às vezes, ele meio que quer vir para dentro, essas partes onde eu tenho entre um ponto alto e duplo, para você deixar ele mais retinho. Quando estiver chegando nessa parte, entre um ponto e outro, deixa esses pontos um pouquinho mais solto, ou dá uma leve alongada para que ele fique o mais reto possível. Claro que não vai ficar totalmente retinho, uma régua, não tem como, porque ele tem a intenção de fazer essa parte assim, ó, entrada e saída entre uma carreira e outra. Mas deixa o ponto um pouquinho mais solto, dá uma leve alongada no ponto baixo para ele ficar o mais reto possível. Então, eu finalizei aqui nesse último, 1, 2, 3 pontos baixos. Agora eu faço 1, 2 correntinhas, venho sobre esse ponto alto duplo, esse segundo, e faço um ponto baixo. Se você achar que tá repuxando esse canto, coloca uma correntinha a mais aqui. Aqui eu tenho as correntinhas, né? Que eu tenho essas 3 correntes, eu faço 1, 2, 3 correntes nele. Venho para a próxima. Aqui você não deixa tão apertado se você achar que tá repuxado. Se você achar que tá mais soltinho, deixa mais apertada. Importante você sempre se atentar na tensão do seu ponto, para que ele fique mais retinho e fique mais bonito também. Venho para o próximo espaço, 1, 2, 3 correntes. Na próxima, 3 correntes, e vou fazendo dessa forma. Vai fazendo e vendo a necessidade dos seus pontos. Você tá ficando retinho, você tá repuxando, solta um pouquinho mais os pontos. Então, quando a gente inicia é um pouquinho mais difícil, mas vai controlando a tensão do seu ponto. Quando eu chegar desse outro lado, aqui onde eu tenho esses 2 pontos altos duplo, eu vou trabalhar então as 3 aqui, nessa penúltimo espaço. 3 pontos baixos, venho no próximo espaço, 3 pontos baixos. Quando chegar nessa parte aqui, para não ter dúvida, eu retorno. Então, eu finalizei toda essa parte, ficou dessa forma. Agora, nesse último espaço das correntinhas, eu fiz 3 pontos baixos, venho sobre esse primeiro ponto alto duplo e faço um ponto baixo. Nesse segundo, eu coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. 1, 2 correntes e volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Conforme eu falei lá do outro lado, se você achar que tá repuxando, coloca mais correntinhas nos cantos. Viro e vou trabalhar a parte da lateral. Então, aqui onde eu tenho ponto alto duplo, eu vou fazer 3 pontos baixos por toda essa parte de lado. Quando eu chegar aqui nesse outro lado, que é o final, trabalho nesse último os 3 pontos altos, 3 pontos baixos. Aqui em cima um ponto baixo, 2 correntinhas. E nas correntinhas, 3 pontos baixos. É importante que você vai regulando a tensão do seu ponto e sempre tentando deixar o mais reto possível. Se precisar fazer alongar um pouquinho o ponto baixo em alguma parte para ficar mais retinho. Quando chegar aqui no final, eu retorno para mostrar o final e a sequência do nosso trabalho. Então, aqui eu finalizei, ficou dessa forma, ó, o cantinho. Aqui eu vim trabalhando os pontos baixos. Aqui, nesse último espaço, eu tenho os 3 pontos baixos. Aqui eu tenho os 2 pontos altos duplo, né? Nesse primeiro eu faço um ponto baixo. Venho aqui onde eu iniciei, faço um ponto baixo e mais uma correntinha e faço um ponto baixíssimo nessa correntinha que eu iniciei. Eu me iniciei com uma correntinha, então faz dessa forma. Se você fez mais correntinhas nos cantos, pode estar acrescentando mais. E aqui eu vou cortar e vou arrematar. Se você quiser deixar dessa forma, com esse acabamento, se você quiser fazer algum outro bico diferente, você pode estar fazendo também. Vou medir aqui, ele ficou de largura
com esse bico, com esse carreira de pontos baixos, com 37 centímetros de largura e de comprimento, ele ficou com 87. Aí, se você quiser fazer outro bico, você pode estar fazendo. Eu, no caso, vou fazer as franjas nesse lado mais estreito, tanto de um lado quanto do outro, mas eu vou estar mostrando aqui também, se você for fazer da mesma forma que eu tô fazendo. Então, aqui eu vou estar ensinando um tassel bem simples de estar fazendo, para fazer as franjas. Aqui você pode pegar um papelão, até peguei um livrinho aqui das crianças para estar fazendo o tassel, né, para estar enrolando o fio. E esse livro tem 18 centímetros, então precisa ser um papel firme, esse aqui é bem firme. Vou pegar a mesma cor que eu utilizei, que no meu caso eu utilizei o cru, e vou passar ele. Deixo uma pontinha aqui embaixo. Aí vai depender também a grossura que você quer que fique esse tassel. Eu faço uma, 2, 3, 4, 5, 6 voltas para formar o tassel. Agora, eu corto aqui embaixo, corto e tiro. Tiro aqui, dessa forma, ele fica assim. Ó, com 6 voltas, ele fica assim, ele não fica tão grosso. Eu venho aqui na peça, aqui onde eu fiz na parte mais estreita do meu trabalho. Importante que você veja os pontos baixos para ficar com o lado direito para cima, tá? Não faz do lado avesso, que vai ficar estranho. Faz, então, onde você fez todo o acabamento com os pontos baixos, que ele fique para cima. Então, aqui eu tenho essa parte, esse primeiro espaço do canto, eu tenho essa outra parte, que é o próximo espaço. Então, eu vou fazer um espaço sim, no próximo não. Um sim, não. Eu vou fazendo dessa forma por toda essa parte, tanto desse lado quanto do outro lado, na parte mais estreita do trabalho. Seguro dessa forma, tá vendo assim? E vou passar, eu deixo um dedo aqui dentro para não escapar. Vou passar essa parte nesse primeiro espaço. Então, eu tô do lado direito, passo lá para trás, puxo dessa forma, ver se tá certinho, se tá bem dividido. Puxo lá para trás, abro aqui com os dedos e passo essa parte por dentro desse que eu tô com os dedos. Assim, e faço o nozinho. E aqui eu vou ajeitando ele, eu vou firmando, vou puxando os fios para que ele forme um nozinho. Então, quando você faz dessa forma, ele fica para cima, ele não fica assim, ó. Se fizer ao contrário, ele vai ficar essa parte pro lado direito, e a gente quer que fique assim. Aí, você vai puxando todos os fios para ele ficar bem firme, bem bonito. Precisa puxar um por um, para eles ficarem bem unidos e ficar bem firme essa parte, ficar bonito também, tá? Vai ajeitando ele, e aqui você vai cortar aqui embaixo. Então, tem essas duas pontas maiores, se tiver uma tesoura maior, você pode estar cortando também. Tenho essa. E vou cortando as pontas para abrir ele, né? Para ele ficar todas as pontas abertas. E depois eu vou, assim, ó, ficou dessa forma o nosso tassel. E aqui eu vou deixar reto, ó. Se você quiser deixar fazer todos eles, depois vir cortando para ficar todos no mesmo tamanho, eu vou cortar esse para mostrar para você. E você vai ajeitando, que se tiver uma tesoura maior, aí você vai ajeitando todos eles. Faz todos, aí depois se corta todos eles que fique retinho, ó. Depois eu vou arrumar aqui. E o tassel fica dessa forma. Então, eu vou fazendo aqui. Então, conforme eu expliquei, eu pulo esse próximo espaço, venho no seguinte. Pulo o próximo, venho no seguinte. Você pode ir fazendo conforme o seu gosto. Se você quiser fazer em todos os espaços, você pode estar fazendo também. Eu vou pular um e faço no outro. Assim, por toda parte, ele vai dar bem certinho. Então, eu inicio no primeiro espaço e no último espaço eu faço também, dá certinho dessa forma, tá bom? Então, eu faço por toda parte, tanto desse lado quanto lá do outro lado, essa parte das franjas, né? Espero que você tenha gostado, amei demais esse modelo, esses pontos, né? Esses motivos ficaram muito lindos. Não se esqueça de se inscrever no canal para sempre receber as novidades que eu tô postando por aqui, tá?